Oi, bora continuar fazendo uns exercícios sobre áreas? Vamos continuar com a questão, a letra B da questão do último vídeo, né? Vamos lá? Calcular a área desse losango aqui. O losango é uma figura que a gente calcula a área dela através da medida das diagonais, né? Então, se você olhar aqui, ele não te dá a medida das diagonais, ele te dá a medida dos lados, que no losango tem medidas iguais, porque o losango é um quadrado deformado, né? Então, ele tem todos os seus lados iguais, que ele me dá aqui, e me dá esse ângulo. Esse ângulo, gente, ele dá para a gente poder calcular a medida dessas diagonais aqui. Por quê? Se eu consigo descobrir esse pedacinho aqui, eu consigo achar o valor da diagonal maior. Ou seja, se eu sei quem é BM, eu sei quem é BD. E eu vou usar essa informação para mim. E também outra coisa, que a M é a metade de AC, que é outra informação que eu vou encontrar também para descobrir as diagonais. Porque para calcular a área de um losango, é diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2, né? Então, a gente vai fazer isso. Para a gente calcular primeiro, deixa eu apagar aqui. Para a gente calcular primeiro a diagonal maior, que no caso aqui é BD, eu vou usar esse ângulo de 30 graus que ele me deu aqui e vou usar, porque o ângulo de 30 graus é um ângulo especial, se vocês lembram, né, que ele tem seno, cosseno e tangente conhecidos. Então, a gente vai usar isso para descobrir essa medida aqui. Comparado com esse ângulo, essa medida aqui é o que? Cateto adjacente. Então, por isso que para descobrir a medida de BD, ele vai usar o cosseno, que é cateto adjacente sobre hipotenusa, isso. Só que a minha hipotenusa lá é a medida do lado do losango, que vale 6. Quem é o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. BM sobre AB. Só que se você notar, aqui ó, BM é a metade de BD. Então, para a gente ir logo direto para BD, ele já faz essa mudança aqui, ó, que BM é a metade de BD. BD sobre 2 dividido por 6. Daqui ele já vem para o resultado final, né? Como eu sei que vocês têm uma certa dificuldade em entender essas transições, eu fiz aqui do ladinho para a gente ver. Primeiro, peguei o cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2, que é esse aqui, ó, e coloquei. É igual à primeira fração, que é BD sobre 2, multiplicado pelo inverso da segunda. Porque como é que a gente resolve uma divisão de fração? A gente mantém a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Então, isso aqui eu fiquei com raiz de 3 sobre 2 é igual a BD sobre 2 vezes 3, né? Então, quem é que vai ser BD? Eu pego, ó, esse valor aqui, ó, que está aqui embaixo, trago para cá, multiplicando. Então, qual é que aconteceu? Eu fiquei com raiz de 3 vezes 2 vezes 3 vezes 6. Então, esse 2 eu posso cancelar com esse 2, gente. Porque na hora de multiplicar, quando tem um em cima e um embaixo, eu posso cancelar. E o que, que sobrou? 6 raiz de 3. Logo, BD vale 6 raiz de 3. Ah, professora, vai valer uma raiz? Gente, raiz é número. Raiz vale uma quantidade. Um valor lá, que pode não ser exato, mas ele tem um valor, que a gente usa o valor aproximado. A mesma coisa ele vai fazer para encontrar a M, que é esse pedacinho aqui. Mesmo processo, ó. Mas agora ele vai usar o seno, porque a M aqui é o cateto oposto. Então, por isso que a gente usa o seno. Então, vai ser quem é o seno de 30? 1 sobre 2. De AC sobre 2. Por que AC sobre 2? Porque AM é a metade de AC. Então, AC sobre 2. Ah, professora, eu não vou enxergar isso nunca. A gente poderia ter continuado aqui com a M e no final era só multiplicar por 2 o valor, que aí a gente encontraria o valor da diagonal menor. Mas aqui é o mesmo processo. Aí eu fiz a mesma coisa, ó. AC dividido por 2 vezes 1 sobre 6. Aqui eu já cancelei direto esses dois aqui, porque eu iria pegar esse 2, multiplicar e acabar cancelando. Então, é o mesmo processo que eu expliquei lá no outro lá. Então, AC sobre 6, ó, que é AC vezes 1 dá AC vezes 6, igual a 1, que é esse aqui, ó, que eu já eliminei esses dois, pelo mesmo motivo do outro. Então, AC é igual a 6, que é a medida. Pronto, eu já tenho a diagonal maior e a diagonal menor, basta multiplicar. 6 raiz de 3 vezes 6 dividido por 2. 6 vezes 6 dá
36, memória, gente. 36 dividido por 2, 18, raiz de 3. Logo, a área desse losango é 18 raiz de 3. Para saber o valor exato, basta multiplicar. Pegar lá, saber quanto é o valor de raiz de 3 e multiplicar. Bom? Próxima questão. É a área de um triângulo. Esse triângulo, ele é um triângulo retângulo, né? E você pode usar duas maneiras para chegar a esse resultado. Usando a fórmula geral, né? Base vezes altura dividido por 2, porque aqui nesse caso a altura vai ser 5 e a base vai ser 12, que vai dar 30. Ou você pode usar a fórmula de Herão, né? Que são duas formas de você resolver esse exercício, que é calculando o perímetro, na verdade o semiperímetro, que você soma todos os lados, 5, 12, 13, né? E no final divide por 12, joga aqui na fórmula, ó, 15. Vai ficar 15 menos 5, 15 menos 12 e 15 menos 13, que vai ficar 15 vezes 10, vezes 3, vezes 2, que dá 900. Qual é a raiz quadrada de 900? 30. Exatamente o mesmo valor. Então, você pode resolver das duas maneiras, que dá sempre o mesmo resultado. Se você soubesse aqui a medida de um desses ângulos, ó, você também poderia resolver. Poderia resolver também usando o ângulo de 90 graus, que foi como a gente viu lá no exemplo, lá na